bem-vindos e vamos começar. Hoje, nós temos uma surpresa. Nós temos a Bia Fadol, que é uma jornalista que veio entrevistar o Cassara, tá bom? Então, olha, bem-vinda a Bia, que vai apresentar. Vem cá, Bia. Oi, gente, muito prazer. Eu tô ultra feliz de fazer esse projeto, que eu acho tão legal, e com a responsabilidade de substituir Cláudio Rodrigues, que é um amigão meu, que eu adoro, amo de paixão. Bom, vamos lá, né? Vamos apresentar, em primeiro lugar, o Rubem. Tá? Eu escrevi um textinho dele, que é um cara que, para vocês entenderem quem é Rubens Cassara. Rubens Cassara é doutor em Direito, mestre em Ciências Penais, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor de processo penal, entre vários outros títulos. Poderia ter escrito um livro para seus pares da academia, mas preferiu escrever para aqueles que têm interesse em política, direito e cidadania, mas não dominam os termos, a eloquência e a erudição do discurso jurídico. Estado pós-democrático, não obscurantismo e gestão dos indesejáveis é um livro para o grande público, mas nem por isso superficial e sem rigor teórico. E é exatamente por isso, talvez isso explica o fato dele já ter sido lançado em 2017 e já está na 6ª edição. É um sucesso editorial. Hoje em dia, para um livro, isso é um grande feito. Ainda mais um livro não ficção. Né? Então, parabéns, Rubens, pelo seu feito. Né? Vamos sentar aqui para a gente começar a nossa... É um livro super fácil, viu, gente? Né? A gente fica logo com medo. Para um juiz, escrito por um juiz, eu não vou entender nada. A gente pensa logo naquelas audiências do STF na televisão, que a gente não entende nada do que os caras falam. Né? Eu falei, não. Mas esse aqui, vocês entendem tudo. Né? Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Rubens, esse conceito. O que é um Estado pós-democrático? A democracia morreu? Bem, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer ao convite, agradecer ao metrô, agradecer aos patrocinadores, à Secretaria de Cultura e dizer que, apesar de juiz, eu sou um cara legal. Tá? Hoje a gente tem que fazer essa advertência prévia, porque andam falando muito mal do judiciário, muitas das vezes com razão. Né? Sou legal, tá, gente? Falar, então, o que é o tal do Estado pós-democrático que me levou a escrever esse livro. Começar falando do Estado democrático de direito. O que seria o Estado democrático de direito? Um modelo de Estado, logo uma forma jurídica, que se caracterizava pela existência de limites rígidos ao poder, a qualquer poder, ao poder econômico, ao poder político, ao poder judiciário, ao poder do administrador. O poder era exercido dentro de limites que não poderiam ser ultrapassados. Me parece que esse modelo foi superado. Hoje nós estamos diante de uma forma jurídica, de um modelo de atuação que não obedece a limites. A expressão pós-democracia, ela costuma ser atribuída a um autor chamado Colin Crunch, que era um inglês, que significava mais ou menos um modelo que se segue à democracia, que é posterior à democracia, mas que não passa de um simulacro de democracia. Democracia entendida como governo do povo, na pós-democracia nós teríamos um governo voltado para as corporações econômicas. Tanto a pós-democracia quanto o Estado pós-democrático são consequências diretas daquilo que nós poderíamos chamar de racionalidade neoliberal. O que é isso? Assim, de maneira muito simples, tá? É um modo de ver e atuar no mundo no que tudo e todos são tratados como mercadorias, portanto, como objetos negociáveis. Aqueles valores transcendentados, os valores democráticos, desaparecem. Tudo é
e só tem valor quando pode se submeter ao mercado, quando pode ser negociado, quando pode ser consumido, quando pode gerar lucro para alguém. Certo. E na atual configuração gera lucro para aquelas pessoas que já são super ricas. Você afirma aqui o seguinte: na pós-democracia, o significante democracia não desaparece, não perde seu conteúdo. A democracia persiste como farsa, uma desculpa que justifica o arbítrio. Em nome da democracia, rompe-se com os princípios democráticos. É uma contradição. Quer dizer, em nome do Estado democrático, você não obedece os valores da democracia. Seria isso? Como é que... Dá um exemplo para a gente. Vamos lá. Há um paradoxo que é inerente à ideia de democracia. A democracia contém em si a possibilidade de gerar modelos não democráticos. Se a gente pensar democracia no sentido formal, o que é isso? Democracia como um modelo no qual existem eleições e a maioria decide os rumos do país. Nós poderíamos ter uma maioria racista que decidiria que o país se transformaria num país racista. A gente poderia ter uma maioria sexista que decidiria que o país se tornaria um país sexista. A gente poderia ter uma maioria que decidisse por um país de orientação voltada a um fundamentalismo religioso. Então, há essa contradição aparente que, na realidade, é da própria essência da democracia entendida como democracia formal. Eu trabalho com outro conceito de democracia, que eu chamo de substancial, e que quer dizer, para além da participação popular na tomada de decisões, também o respeito incondicional aos direitos e garantias fundamentais. Só haveria democracia se, além da participação popular efetiva nas decisões, os direitos e garantias de todos e todas fossem respeitados. O que acontece hoje em dia é que você utiliza um discurso de democracia para produzir atos que não são democráticos. Eu digo, por exemplo, olha, a maioria quer pena de morte. Vamos aplicar a pena de morte? Mas a pena de morte viola um direito fundamental. Logo, não é um ato democrático. Mas a partir do discurso de que estamos utilizando a democracia, você produz efeitos não democráticos. Isso tem acontecido bastante, em especial no Brasil, que é um país de... Você consegue precisar o momento histórico em que o Brasil deixou de ser uma democracia e se transformou numa pós-democracia? Na realidade, há um processo contínuo daquilo que nós poderíamos chamar de desdemocratização. Vamos imaginar um supermercado, né? Você entra no supermercado, você pode pegar vários produtos. O Estado, o sistema democrático ou não, é mais ou menos assim. Dentro do supermercado democracia, você encontra ali produtos não democráticos. Você tem ali um abuso de poder de uma autoridade, de um policial. Você tem ali alguém vendendo sentença. Você tem ali um governador que está sendo corrompido. Ou seja, dentro da democracia, você encontra produtos não democráticos. E também nos modelos não democráticos, você pode encontrar produtos democráticos. O que acontece hoje é que os valores democráticos perderam importância. O que caracteriza a pós-democracia é que, progressivamente, os valores democráticos foram perdendo importância. Hoje eles são desconsiderados. Então, seria difícil identificar um marco, um momento. Mas vários momentos foram ocorrendo na vida e foram ocorrendo também aqui no Brasil, que levaram a esse quadro de que hoje a democracia foi superada pela pós-democracia. Eu lembro que no meu tempo de juventude, eu já fui jovem, né? Eu vi... Você está falando de semana passada? Não, na verdade, na década de final dos anos 70, no final da ditadura, né, do governo militar, a gente lutava, nós jovens, lutávamos pelas liberdades democráticas. Esse era um dos grandes bandeiras de ordem, né? Pelas liberdades democráticas. Liberdade democrática, naquela época, se resumiu o quê? Poder votar, poder falar o que a gente quer. Hoje em dia, de certa forma, a gente vota e a gente fala o que a gente quer, até demais. Estamos falando até mais do que seria, entendeu, uma convivência saudável, né, de sociedade, né? Então,
Então, nesse sentido, existe uma democracia. Mas você chama de farsa. Se a democracia se resumir a um processo de votação, aquilo que na teoria política se chama de democracia formal, nós poderíamos dizer que existe uma democracia formal. Com ressalvas, na medida em que, na pós-democracia, sequer há garantia de que o governante democraticamente eleito vai exercer o seu cargo. A gente poderia citar vários exemplos, não só no Brasil. Para não falar do Brasil, a gente poderia citar o caso do ex-presidente paraguaio, o Lugo, que foi democraticamente eleito e foi derrubado em violação às normas legais com a aquiescência, com o desacordo do Poder Judiciário paraguaio. Então, sequer a garantia da pessoa que foi eleita, assumir e terminar o seu mandato, na pós-democracia, nós teríamos. Agora, é engraçado isso que você falou, que me lembrou uma placa que eu vi esses dias. Uma manifestação popular, algo tendencialmente democrático, no qual estava escrito: pelo direito de não ter direitos. Você está utilizando o discurso democrático, você está usando um instrumental democrático, que é a manifestação popular, para defender o direito de não ter direitos, que é algo autoritário. É nesse sentido que me parece, hoje, nós estarmos diante de uma farsa democrática, em que manifestações frontalmente violadoras dos direitos fundamentais estão sendo naturalizadas e aceitas na sociedade. Agora, o Poder Judiciário tem um papel fundamental nisso, porque ele, de certa forma, ele abaliza esses excessos de poder, né? E a própria pós-democracia, não seria isso? De que forma o Poder Judiciário vira cúmplice desse poder, novo poder, que não respeita os limites do cidadão? Bem, garante os direitos do cidadão, né? Vamos falar, então, de como deveria funcionar o Poder Judiciário no Estado democrático de direito. O Poder Judiciário, nas democracias, funciona como um garantidor das regras do jogo democrático, como um garantidor dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais seriam trunfos contra maiorias. Em que sentido? Mesmo que todos aqui quisessem que ela fosse presa, se fosse impossível demonstrar a culpa dela, o juiz teria que exercer de maneira contramajoritária, ou seja, contra a vontade das maiorias, o poder jurisdicional e dizer: olha, ela não pode ser presa porque não tem prova. Então, o Poder Judiciário na democracia ele é contramajoritário. O Poder Judiciário na democracia é um garante dos direitos fundamentais. Tem um autor francês, o Antony Garapon, que diz o seguinte: o Judiciário, na democracia, ele funciona como guardião das promessas descumpridas. Tudo aquilo que a pessoa tem direito, mas não recebe, seja do Estado, seja do vizinho, seja do inimigo e etc., tudo aquilo que ele teria direito, ele iria recorrer ao Poder Judiciário. Como é que funciona o Poder Judiciário na pós-democracia? Ele vira um homologador das expectativas do mercado. Ele passa a atuar no sentido de atender às expectativas do mercado, quando não, como um instrumento de controle das populações indesejáveis, daquelas pessoas que não interessam aos detentores do poder político e do poder econômico. Para essas pessoas, resta ou o extermínio, propriamente dito, ou o encarceramento em massa. E quem não interessa à sociedade de consumo? Quem não interessa ao mercado? Aquelas pessoas que não produzem ou que não têm capacidade de consumir, não têm capacidade econômica para consumir. Essas pessoas, a elas, o Poder Judiciário pratica aquilo que eu chamei no livro de gestão dos indesejáveis. Não existe uma justiça popular no nosso país. Você não acredita nela? Por exemplo, tem o Instituto de Defesa do Consumidor, tem o Juizado de Pequenas Causas. Quer dizer, em tese, toda a pessoa, tendo dinheiro ou não, ela tem direito a um defensor público, né? Isso não acontece no nosso país hoje em dia? Como isso? Primeiro, que o Poder Judiciário não é um todo monolítico. Né? Existem polos e pontos de resistência democrática dentro do Poder Judiciário.
Agora, quando as regras democráticas, quando as regras constitucionais, quando as regras legais são desconsideradas explicitamente para atender aos detentores do poder econômico, nós já não estamos mais no marco democrático. Então, vamos imaginar o seguinte. Você pega um avião, você compra uma passagem de avião e quer viajar de um estado para o outro. Só que, arbitrariamente, a empresa, a TAM, a empresa de avião, não bota aquele voo. Ela decide economizar, aumentar a sua margem de lucro, não vendeu todas as passagens, e decide que não vai ter aquele voo que você comprou, você criou uma expectativa, você entra com uma ação. Quando o judiciário diz, olha, você não tem direito a uma indenização porque você teve um mero aborrecimento, ela está o quê? Ela está aderindo ao interesse da companhia aérea, e não ao teu interesse de cidadão de ver o seu prejuízo, o seu dissabor ressarcido de alguma maneira. Então, você deixa de seguir a lei, porque a lei dá esse direito à indenização por dano moral, de acordo com o dissabor, com o sofrimento que você teve, as horas que você gastou ali. Então, você tem um judiciário que descumpre a lei para atender ao interesse econômico. Nesse momento, quando isso se torna natural, ou quando isso vira norma, nós nos afastamos do marco democrático. Nesse sentido, o Poder Judiciário deixa de ser o garantidor dos direitos, deixa de ser o guardião das promessas descumpridas e passa a ser um instrumento a serviço do mercado. Agora, o que a gente vê hoje em dia do Poder Judiciário, há um tempo atrás, ninguém sabia o nome de um ministro do STF, por exemplo. No máximo, o presidente, né? Mas ninguém conhecia ninguém, né? Eram pessoas que não eram populares. Hoje em dia, o que aconteceu foi uma popularização dos nossos magistrados. A gente sabe o nome de pelo menos uma meia dúzia. Se perguntar a todo mundo aqui, eles aparecem toda hora na televisão. Você pode até não entender o que ele está falando, né? Mas ele virou um popstar, de certa forma. Né? É o que você chama de espetacularização da justiça. A justiça foi para a televisão, está dando show na televisão. Né? E o que isso muda? O que isso compromete um resultado de um julgamento? Isso é legal, não é legal? Como é que você está vendo isso? Quando a gente fala em espetacularização do Poder Judiciário, dos julgamentos, a gente está falando também da transformação de uma agência estatal em mercadoria, produto espetacular. Se você fizer uma análise do tempo que era gasto nos julgamentos, antes, por exemplo, dos julgamentos serem televisionados, antes de passarem na televisão, as questões eram decididas de uma maneira muito mais objetiva. Hoje, cada vez que alguém vai votar, fica preocupado com a imagem que está sendo... Então, esse grande discurso não existia antigamente? Esse voto que dura 2 horas? Não existia. Todo mundo quer ficar bem na fita. Todo mundo quer ser a próxima capa da revista Veja ou de qualquer outro desses tabloides sensacionalistas que a gente encontra por aí. Né? Isso é terrível para um poder... A fama lhe subiu a cabeça, pode-se dizer isso, dos magistrados? Em certo sentido, há uma tentação populista e uma tentação voltada a querer ficar bem na fita, como se diz normalmente. Isso é terrível numa agência estatal que deveria ser contramajoritária. Eu tinha que poder julgar contra a opinião das maiorias, para poder fazer prevalecer o direito das minorias. Quando eu fico preocupado em ficar bem na fita, em sair bem no jornal, em ficar na capa da revista, eu começo a julgar para agradar. E aí, mais uma vez, nós nos afastamos do marco democrático. É um baita perigo. É um baita perigo que não é percebido. Quando você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal falar que tem que se ouvir a voz das ruas para decidir, a gente tem que ficar atento. Olha, há um risco à democracia. Se a voz da rua falar para linchar alguém, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que dizer, olha, é legítimo porque a voz da rua está falando para linchar alguém? Por evidente que não. Sabe em que lugar, em que quadra histórica, em que momento histórico também se falava para ouvir a voz das ruas? Na Alemanha.
Você fala isso, tem um capítulo no seu livro falando justamente disso, que Hitler teria dito. O que seria de nós sem os juristas alemães? Né? É uma frase famosa do Hitler. O que teríamos feito? Eles nos ajudaram, né? Qual era a construção teórica do Hitler? Nós temos que ouvir a voz do povo. Só que a voz do povo é representada por mim, pelo FIA. Né? Então, eu, Hitler, represento a voz do povo. Logo, o judiciário tem que seguir o que eu falo. Troquem o Hitler por um ministro que acha que tem que julgar de acordo com a voz do povo. O que é a voz do povo, afinal de contas? É aquilo que ele acha que é justiça à luz da população. Ou aquilo que ele acha que é justiça a ponto de ele permitir uma capa. Existia uma propaganda política de limpeza da sociedade contra a corrupção. Quer dizer, com valores que a sociedade aderiram, a sociedade aderiu a esses valores nazistas, né, que promoveram, né, e os juízes foram atrás. O que é corrupção? Corrupção, por definição, é ruptura dos padrões normativos de comportamento. A norma deveria ser essa, você faz algo diferente, você corrompeu a norma. Isso é corrupção. Só que no Brasil, não só no Brasil, é um fenômeno mundial, o significante, a palavra corrupção, ficou vazia. Ela serve para atacar inimigos políticos, de direita ou de esquerda. O corrupto é sempre o outro, é sempre teu inimigo. E o que é pior, para combater a corrupção, você começou a corromper também a Constituição. Percebam, eu quero combater a corrupção econômica, eu vou lá e violo a lei. Eu vou lá e deixo de seguir a Constituição. Então, você, a pretexto de combater a corrupção, você está sendo corrupto, brutalmente corrupto. Ninguém é a favor da corrupção, mas nós temos que, de fato, ressignificar o que é corrupção. Isso só pode ser feito em estrita obediência à lei. Para combater a corrupção é necessário seguir a legalidade democrática, a legalidade estrita. Violou-se aqui, há um fato que viola a lei, se responsabiliza quem violou a lei. Você não pode criar um imaginário de corrupção para atribuir aos inimigos políticos essa qualidade de corrupto, violar a lei para punir esses inimigos políticos, quando, na realidade, o combate à corrupção real passa muito longe. Né? Alguém acredita que o Brasil hoje é menos corrupto do que era há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás? Isso é uma questão para ser pensada. Né? Então, nós tivemos uma paranoia de luta contra a corrupção que não reduziu a corrupção real e efetiva no país. E pode ter gerado um fenômeno paralelo, um efeito colateral, que é o da corrupção da Constituição, da corrupção dos direitos e garantias fundamentais. Agora, os defensores públicos, os promotores, os juízes brasileiros, como é que eles estão lidando com isso de uma forma geral? Entendeu? Eles estão aceitando isso pacatamente? Eles têm consciência de que tudo isso está acontecendo? Entendeu? Como é que está a discussão interna entre vocês? Olha, tem de tudo. Tem daqueles juízes que querem se tornar os novos paladinos, os novos astros da televisão, os novos astros das revistas, dos jornais, e tem aqueles que acham que esse caminho é um caminho perigoso para a democracia. Então, há um confronto, há uma luta interna, há uma briga por posições dentro das corporações, mas eu poderia dizer que hoje a maioria dos agentes jurídicos, dos atores jurídicos, tem defendido posições que muitas vezes poderiam ser consideradas não democráticas. Sempre que nós estamos afastando direitos e garantias fundamentais, sempre que nós estamos afastando o devido processo legal, nós estamos dando passos rumo ao autoritarismo, o que é muito perigoso. Aqui no livro você foi bem duro com os seus colegas. Você fala assim, em linguagem vulgar, pode-se afirmar que a agência judicial é um local propício à bajulação, em que um puxa-saco tem grandes chances de ascensão. Quer dizer que puxar o saco dentro da Promotoria de Justiça, do Ministério Público, como garantia de ascensão política? Ascensão de cargo? Olha, eu não sei se é garantia, mas o pessoal está tentando bastante. E é fato.
as carreiras jurídicas e a tradição em que estão inseridos os atores jurídicos levou um pouco a esse fenômeno. Existe algo que um jurista argentino chamado Zaffaroni chama de comodismo crônico. O que seria o comodismo crônico? O cara entra na carreira e não quer ter dor de cabeça. Como que ele não vai ter dor de cabeça nas carreiras jurídicas? Fazendo aquilo que ele encontra já dentro das carreiras jurídicas. Reproduzindo, por exemplo, as decisões que já são dadas ali dentro. Agradando aquelas pessoas que, no futuro, poderão ser importantes na sua promoção dentro do plano de carreira das instituições. Se isso de fato funciona, eu não sei, mas o pessoal está tentando bastante. Tá. A gente sabe que no sistema neoliberalismo, no sistema neoliberal, quem dita as normas seria o mercado, né? O capitalista, a sociedade de consumo. Né? E você afirma no livro assim: o mercado exige um sujeito pronto para todas as conexões mercadológicas, sem limite, egocêntrico, pronto para destruir os concorrentes / inimigos, ensimesmado, consumidor acrítico, psicótico ou, na melhor das hipóteses, perverso, sem limites para consumir, produzir e destruir o inimigo concorrente. Quer dizer, você traçou um quadro de uma pessoa que, pelo amor de Deus, né, a gente quer distância de um cara desse. Entendeu? Você acha que o mercado quer um cara assim? Que nós estamos nos transformando em pessoas assim? Eu garanto que todo mundo aqui conhece alguém que atende a metade, pelo menos, dessas características. Na realidade, o mercado ele é regido por um princípio que é o da ilimitação. Ele não tem limite, ele não quer ter limite. A ideia é cada vez mais lucrar. E essa lógica do mercado se transfere um pouco para o cidadão, para o indivíduo. O que o indivíduo quer hoje? Quer ter sucesso. Quer ter condição econômica, quer ganhar, quer lucrar. O egoísmo, na pós-democracia, se tornou uma virtude. Aquilo que historicamente era um vício, era algo ruim, se torna uma virtude. A pessoa quer ter para ele e não quer dividir com o outro. A ambição desmedida, uma competitividade exacerbada. As escolas, hoje em dia, educam para a competição. Se você pegar uma criança de 13, 14 anos hoje, ela já está preocupada em vencer os concorrentes no Enem, no vestibular, e etc, etc e tal. Isso é muito problemático. Eu falo ali da perversão e da psicose. De fato, se criou um novo subjetivismo. O que seria a perversão? O que seria o perverso? É aquela pessoa que sabe que existem limites, mas goza a ultrapassar os limites. Sente prazer a ultrapassar os limites. E tu tem o psicótico. O que é o psicótico? O psicótico sequer tem consciência dos limites. Os limites sequer foram interiorizados, internalizados por eles. Então ele parte ao ato, ele faz aquilo que lhe dá prazer sem pensar nas consequências. E cada vez mais nós temos um deslocamento do cidadão para esses quadros de perversão ou de psicose. Mas mais precisamente de uma paranoia, que é uma das espécies. Tá, a gente já vai abrir para a pergunta. Agora tem uma outra questão que eu acho que é muito interessante do seu livro. Queria que você falasse rapidamente. Você fala que na verdade, essa sociedade atual, esse novo modelo, ele, na verdade, faz com que as pessoas não imaginem mais, não tenham mais pensamento crítico. Então, existe só uma dicotomia, né? Ou você... O que não é bem, o que não é do lado do bem, é do mal. Se ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Quer dizer, é o pensamento que você chamou de bélico binário. Né? Quer dizer, a pessoa é muito agressiva e é aquela coisa, se eu não sou assim, se você não é assim, você é meu inimigo. Isso está muito forte hoje em dia, a gente vê cada vez isso mais forte, brigas homéricas, amigos que deixam de ser amigos porque pensam diferente e tudo mais. Né? Isso aí interessa, esse novo sistema, esse novo modelo? Me parece que sim. Primeiro, o que é o empobrecimento subjetivo? É o empobrecimento da linguagem. É o empobrecimento da linguagem. As pessoas hoje, de modo geral, não assumem ou não reconhecem ou não querem ou desejam nada que seja complexo.
Você quer ler um livro? Você quer ler um livro simples. Você quer ouvir uma música simples, sem nenhum tipo Rápido. de requinte. Quando surge a complexidade? A complexidade surge no 3. Se tem só 2 elementos, nós estamos no plano do pensamento simplificado. Quando surge um terceiro elemento, complica. Um quarto elemento, o grau de complexidade aumenta. Estou tentando aqui falar de maneira muito resumida. Mas a complexidade surge no 3. Se tem amigo e inimigo, pensamento simples, simplista. Se tem amigo e inimigo, mas aquela pessoa gosta de alguma coisa e não gosta de outras, ele é bom para jogar futebol, mas é ruim para discutir política, aí já estamos no plano do pensamento complexo. Para o mercado, não interessa muito a complexidade. Ao contrário. A lógica do mercado é uma lógica do igual. Se eu conseguir fazer todo mundo gostar de um tipo de música, para o mercado é melhor. Se eu conseguir fazer todo mundo gostar apenas de um tipo de literatura, para o mercado é melhor. Vamos pegar o mercado editorial, que você conhece bem. Cada vez mais, as editoras apostam nos best-sellers, nos blockbusters, e cada vez menos em obras diversificadas. Para eles é muito melhor lançar um grande autor, um Paulo Coelho, que vai vender 1 bilhão de livros, do que lançar vários autores contemporâneos que cada um vai vender uma quantidade reduzida de livros. Quando que a diferença interessa ao mercado? Quando pode se transformar numa mercadoria valiosa. Então, a diferença que o mercado aceita é apenas aquela que pode dar ou aumentar o lucro. Isso é muito ruim em um país de dimensão continental como o Brasil, com a variedade cultural que nós temos, com a capacidade de produzir coisas novas que nós temos. Quantos músicos hoje não têm, baita talentosos que não conseguem viver da própria arte? Quantos autores, quantos escritores, quantos atores? Isso é uma característica dessa sociedade de mercado que lucra a partir do empobrecimento subjetivo, que é o empobrecimento da linguagem. Tá certo. Bom, gente, quem gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Rubens? Bom, quem quer fazer uma pergunta? Oi, Ficou muito Cristiano. confuso o que eu estou falando aqui? Está tranquilo? Oi, Rubens, boa noite. Tudo bem? A gente tem vivido hoje, nessa modernidade, ou numa pós-modernidade, um movimento de polarizações políticas. Como que é essa pós-democracia, nesse momento atual, nessa questão política? Como que você pode falar um pouquinho para a gente nesse contexto? Eu vou aproveitar a deixa da minha última fala. Essa polarização nada mais é do que um sintoma social desse empobrecimento subjetivo. Hoje, por exemplo, as pessoas não votam no melhor programa de governo. Elas votam contra o inimigo. Então, para utilizar aqui o exemplo concreto da última pesquisa do Ibope, ou do Datafolha, etc. A questão não é quem é o melhor, quem é o mais preparado, quem tem os programas mais legais, quem vai favorecer determinada categoria, determinada classe. Tudo isso perde importância. A questão é votar. Hoje, a grande discussão está sendo votar contra o primeiro colocado ou votar contra o segundo colocado. Na realidade, é o votar contra o inimigo. E não votar pelo programa de governo, pelas propostas, por um desejo de democracia. Isso é muito problemático. É um empobrecimento também da política. Nós temos um autor famoso, que é o Carl Schmitt, que é um autor alemão, que foi um dos sustentáculos teóricos do nazismo, que ele dizia que a política se resumia no confronto entre amigos e inimigos. É mais ou menos isso que a gente está vendo no Brasil atual, a partir desse quadro de polaridade dicotômico, bélico, que você menciona. Boa noite. Eu queria fazer... Posso fazer 2 perguntas? Bom, então, deixa eu escolher. Tá. Então, eu queria fazer uma pergunta técnica, uma curiosidade. Gostaria que o senhor me esclarecesse uma coisa. Eu participei, quer dizer, eu acompanhei o nosso processo de redemocratização, de abertura política, também como ela, né?
ainda. E eu vi que duas instituições foram muito importantes nesse processo, justamente a OAB e a ABI. Então, era justamente a Ordem dos Advogados e a Associação Brasileira de Imprensa. Inclusive, eu acompanhei na ABI muitas discussões que foram promovidas para diversos setores, inclusive do mercado de trabalho, diversos representantes, discutindo aquele momento atual, discutindo de verdade ideias, né? Propondo e ouvindo, trocando ideias. E aí foi um momento assim, de muita esperança, assim, de que a gente pudesse realmente começar a repensar, a pensar numa nação, né? Que ainda, né, com tanta desigualdade, a gente ainda não consegue ainda imaginar isso como uma nação. E depois, quando se começou a votar e a escolher, eu percebi que esse modelo que a gente tinha que a maioria das pessoas tinha para acessar o que os políticos estavam dizendo, era muito limitada, era muito controlada também. Então, a gente não tinha muito acesso a pensar, até às próprias propagandas eleitorais, desde sempre. A gente nunca viu muito essa discussão. E a pergunta técnica é a seguinte, porque nesse processo eu vi também que a gente votou nós pensamos durante muito tempo em escolher os parlamentares que iam fazer a nossa Constituinte, que eu imaginei que fosse ser uma coisa estabelecida e para ser respeitada como um norte para não só para os parlamentares, mas para o Poder Judiciário e para a sociedade como um todo. Então, eu queria saber o seguinte, algumas leis que tínhamos de garantia de direitos, que duraram durante muitas décadas, que se mantiveram nessa Constituinte, esse esquema jurídico tem esse poder de numa eleição de madrugada, assim, de repente, derrubar essas coisas, assim, eles têm, é possível, isso está dentro das possibilidades técnicas, assim, jurídicas? Tá. O que acontece? O processo de elaboração e de modificação de leis é todo regrado. Por evidente, existe também uma coisa chamada hierarquia de leis, ou seja, existem leis, resumidamente, infraconstitucionais e leis constitucionais. As leis infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição, elas devem estar de acordo com as leis constitucionais. O que tem acontecido no Brasil é que, com o desaparecimento dos valores democráticos, que é um dos sintomas da pós-democracia, a mudança de leis está sendo feita de uma forma que viola o princípio democrático. Na pós-democracia, uma coisa que acontece é a identificação entre o poder político e o poder econômico. O Estado moderno surge justamente da separação de poder político e poder econômico. No absolutismo, tinha o poder político e o poder econômico exercido pela mesma pessoa, o rei. O Estado moderno separa esses dois poderes. Na pós-democracia, eles voltam a se identificar. Ou seja, o representante do povo, ou aquele que deveria ser o representante do povo, passa a decidir não em razão do interesse da população, mas em razão do seu próprio interesse. Com isso, a modificação de leis que foram postas para garantir os direitos das maiorias passam a ser feito em nome do interesse privado de minorias. Mesmo que formalmente, atendendo às regras que autorizam a modificação das leis. Quando você tem um Congresso que acaba com os direitos trabalhistas, como essa última reforma, você não tem como dizer que essa modificação é materialmente democrática. Pode até ser formalmente de acordo com a legislação, mas materialmente democrática não é. Boa noite, doutor Douglas. Prazer. A CNJ, semana passada, aposentou um desembargador do Ceará compulsoriamente por vender sentenças via WhatsApp. Qual a posição do senhor em relação a essa questão?
E será que a CNJ, será que o judiciário, que é muito corporativista, vai começar a cortar na carne também? Assim, eu não conheço o caso concreto, então é difícil dizer se foi adequado ou não. Por evidente, se tiver provado que ele estava vendendo sentença por WhatsApp, me parece bem razoável que ele receba a punição prevista em lei. Não só a aposentadoria, como posteriormente responda ao processo criminal e possa até perder o cargo, perder a aposentadoria. Porque virou um senso comum dizer que o juiz não pode ser punido, que a pena máxima é a aposentadoria. Não é. A aposentadoria é a pena máxima no ponto de vista administrativo. Mas, uma vez condenado com trânsito em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso, por crime, ele perde o cargo. E pode ser preso, como já aconteceu algumas vezes, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Então, é difícil falar. Eu posso falar resumidamente, é que também no CNJ entra em jogo essa lógica neoliberal. Também passa a atuar, às vezes, a partir dessa racionalidade ligada ao neoliberalismo. E eu posso dizer com muita tranquilidade, até porque uma vez eu respondi a um processo no CNJ, porque eu declarei que o processo de impeachment contra a ex-presidenta Dilma violava a lei, logo não era legítimo. Violava a lei não porque eu gostasse da Dilma, violava a lei porque não havia crime de responsabilidade. E só pode ter impeachment a partir da existência de crime de responsabilidade. Aliás, até achava o governo da Dilma, não achava grande coisa. Muito sinceramente aqui. E por causa disso eu respondi a um procedimento. Outras pessoas diziam, foram para a rua para manifestações favoráveis ao impeachment e não sofreram o processo. Ou seja, em dado momento, eu era o indesejável dentro da instituição Poder Judiciário. Então, eu olho com muito cuidado também esses processos administrativos, como todo processo. Há, efetivamente, uma carga de seleção que faz com que determinadas pessoas que pratiquem ilícitos não sejam punidas e outras pessoas que não praticam ilícitos sejam punidas. Ou que duas pessoas que pratiquem o mesmo ilícito, uma seja punida e outra não seja. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado e tentar, de certa maneira, se livrar dessa racionalidade neoliberal, ressimbolizar o mundo e achar que existem valores que não são negociáveis, que não podem ser negociáveis. Esse é o desafio hoje, é resgatar a democracia, é achar que existem valores democráticos que estão fora desse lance negocial, que existem valores que vale a pena serem defendidos e lutar por eles. Tá bom, gente. Olha, leiam o livro, viu? O livro vocês vão receber, porque o livro é muito fácil. Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês. E nós vamos agora para os autógrafos. Agradeço a presença do Cassara, das pessoas que estão aqui hoje. Foi uma noite muito gostosa. A gente pôde ouvir fazer um bate-papo bem democrático, né? Ouvir. E agora vocês vão ter o livro para vocês poderem conhecer um pouquinho do que o Cassara pensa melhor. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos e boa noite.